Quantas vezes já ouvimos uma história sobre uma casa agitada e enquanto alguns residentes acham que tudo isso é normal, outros moradores preferem chamar os caça-fantasmas. Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje eu contarei uma história aterrorizante direto de Londres só para vocês. A história real do Invocação do Mal 2, mais conhecido no mundo paranormal como o Poltergeist da casa de Enfield. E como de praxe, eu já gostaria de pedir que você deixasse o seu like neste vídeo e se você gosta dos nossos vídeos, eu peço que você também considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para sempre saber quando sai vídeo novo por aqui. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao relato. E tudo começou em 1977 em Enfield, que é uma cidade na parte norte do município de North London, e uma família, os Hodgson, então se mudaram para essa casa, construída na década de 1920 e subsidiada pelo governo inglês, onde a princípio tudo era normal. A família era constituída por Peg, de 47 anos, que era mãe solteira na década de 70, ok? E seus 4 filhos, Margaret, de 13 anos, Janet, de 11, Johnny, de 10 e Billy, de 7. E a disposição da residência era a seguinte: a casa possuía 3 quartos, todos no segundo andar, sendo que a Peg dormia em um quarto sozinha, a Margaret e o Billy em outro quarto e a Janet dormia em um quarto que ela compartilhava com o Johnny. Só que o Johnny não morava ali com eles, porque ele estudava em um internato, então ele só ia para a casa da família durante alguns finais de semana e durante as férias e feriados. E no início, assim como em todo caso de assombração, os eventos que aconteciam eram menores e a família não os considerava sobrenaturais, não. E os primeiros eventos sobrenaturais foram, assim como na casa dos Smurls, batidas nas paredes da casa e arranhões inexplicáveis em móveis ali dentro. Só que a princípio não eram batidas muito fortes, não. Então a família não ligou muito para isso e vida que segue, né? Só que essas batidas começaram a ficar cada vez mais fortes. E aí a família Hodgson começa então a achar que são os vizinhos, né? Já que eles moravam ali numa casa conjugada. O problema é que essas batidas fortes aconteciam em lugares bem aleatórios da casa e muitas vezes do outro lado da residência, onde não tinha vizinho nenhum e não era compartilhado. E os vizinhos da casa do lado conjugado, na verdade, eram super amigos dos Hodgson, então não fazia sentido nenhum que fossem eles que estivessem ali batendo na parede, em primeiro lugar. E esses vizinhos se chamavam Vic e Peg Nottingham, e também eram uma família, e o filho deles, o Gary, tinha 20 anos, mas ainda morava ali com os pais. E veja que a vizinha e a protagonista e a filha da protagonista, todo mundo tem o mesmo nome nessa história. E pra quem não sabe, Peg é apelido de Margaret. Então, a vizinha, Peg Nottingham, eu vou chamar de Meg, tá? E a filha eu vou chamar de Margaret mesmo. Então, só a Peg Hodgson é que é a Peg, tá bom? Então, com isso sendo dito, vamos lá. Bom, além desses vizinhos da casa do lado, o irmão da Peg também era vizinho de todo mundo, mas ele morava mais ali abaixo na mesma rua. Então, a Peg, ela basicamente tinha um ótimo sistema de apoio, o que é super importante, já que ela era uma mãe divorciada, né? Porém, em 31 de agosto de 1977, tudo foi de mal a pior. Por volta das 9h30 da noite, a Peg já tinha colocado as crianças para a cama e se encontrava no andar de baixo, terminando de ajeitar algumas coisinhas para dormir. Só que aí do nada ela começou a ouvir alguns barulhos de batida no teto do primeiro andar, bem parecido com os que eu ouço aqui. Mas enfim, ela achou então que as crianças estivessem lá em cima, né, brincando e pulando ao invés de dormir e foi lá tirar satisfação. Tá achando o quê? Que isso daqui é a casa da mãe de Joana? Vai dormir, menina, eu mandei você dormir, né? Porém, quando ela entrou no quarto das crianças, ela se deparou com a Janet e o Billy encolhidos em suas camas e morrendo de medo. E aí a mãe deles pergunta o que tinha acontecido ali. E a Janet aponta então para uma cômoda no quarto e fala pra mãe que a cômoda tinha se mexido sozinha em direção à porta do quarto, meio que tentando bloquear a porta, né? A mãe acha tudo aquilo muito estranho, porque realmente a cômoda era bem pesado para os meninos terem mexido eles mesmos, né? Mas aí ela vai, empurra o móvel de volta para o lugar onde ele estava antes e, de novo, o móvel se mexe sozinho. E dessa vez a Peg também vê e escuta a cômoda se mexendo, né? Só que agora
ela não consegue mais mexer a cômoda de volta pro lugar. Então a Peggy desesperadamente pega todos os filhos ali da casa, esperta, né? E sai pra fora, né? Não, ela sai pra cima. O que você acha? A Peggy, então, desesperada e esperta, né? Pega os filhos todos que estavam ali dentro da casa e vai bater na porta dos Nottingham, né? Que, de novo, moravam na casa do lado. Os Nottingham, então, entram na casa dos Hodgson sozinhos, né? Porque a Peggy ficou com as crianças do lado de fora, morrendo de medo e não queria mais entrar na casa. Eu achei sensata, né? E vocês acharam o quê? E aí, os vizinhos, dessa vez, foram quem começaram a ouvir as batidas que estavam seguindo eles de cômodo em cômodo dentro da casa. Aí a Meg, que lembra que é a vizinha, também sai da casa e volta para dentro da sua própria residência e de lá ela já liga para a polícia. Gente, eu achei essa vizinhança super eficiente, só digo. Um agente policial e uma cadete da polícia foram então despachados para casa por volta da 1 da manhã. E ao entrarem dentro da casa, o policial vai para a cozinha com os Nottingham e fica ali na sala a família e a cadete mulher, né? E nisso, uma das crianças vira para a cadete e fala: "Meu Deus, olha aquela cadeira". E a cadete olha, gente. E adivinha, ela nota que a cadeira na sala de estar estava se mexendo sozinha. E a cadeira não se mexeu um pouco não, ela se mexeu cerca de 1 metro desde a sua posição inicial e tudo isso na frente da cadete, tá? Só que, gente, não foi só aquela cadeira que se mexeu, né? O agente policial que estava na cozinha, por sua vez, foi notando essas porradas fortes, né? E o detalhe era que a família toda e os Nottingham também estavam dentro da casa com os policiais. Então, assim, não tem como alguém estar fazendo esse barulho de dentro da casa vazia ao lado, né? E assim, os policiais também foram investigando as paredes e eles também foram investigando a própria cadeira para ver se tinha alguma corda, alguma coisa que, né, explicasse. Inclusive, a policial, ela pega uma bola de gude e coloca no chão para ver se vai rolar, porque ela falou, às vezes tem um desnível ali. Gente, nada, né? Nenhuma explicação foi obtida. Só que, infelizmente, por lei, os policiais não podem prender fantasmas, o que eu, particularmente, acho absurdo, né? Então, assim, não tinha muito que eles pudessem fazer. E eles, então, só foram embora, mas não sem antes desejar boa sorte, porque é isso, eles não podem fazer nada, né? E nos dias que se seguem, então, todos os membros da família e também os Nottingham começam a testemunhar atividades poltergeist acontecendo dentro da casa, sem parar, né? E as ocorrências mais comuns, já que tinha criança ali dentro, lembrando, né, eram peças de brinquedos, mas principalmente de Legos, que voavam pela casa, né? E por conta do relatório policial também, e como a fofoca se espalhou pela vizinhança toda, vários membros de diferentes igrejas e até mesmo oficiais públicos vieram até a casa para ver sobre o que era todo aquele bafafá. Isso até porque a Peggy pediu para se mudar de casa, só que vocês lembram que a casa era subsidiada pelo governo, né? Então, quando ela explica a razão pela qual ela quer se mudar, os oficiais claramente não acreditaram e foram ver a casa, né? Mas apesar da casa da Peggy estar mal assombrada, foi oficialmente a Meg, que é a vizinha, que pediu ajuda. E isso apenas no dia 4 de setembro de 1977, quando então ela manda uma carta, né, para um jornal local que se chamava Daily Mirror e narrou todos os fatos e pediu para que eles divulgassem a história para ver quem poderia ajudar a Peggy, né, gente? Lembrando aí que o filme mesmo dos Caça-Fantasmas ainda não tinha saído. Isso só vai acontecer lá em 1984, né? Então, paira no ar aquela dúvida, que é Who you gonna call? O jornal então envia um repórter e um fotógrafo para fazerem uma história sobre a casa e eles dois também testemunham esses episódios poltergásticos que estão acontecendo ali. E, inclusive, o fotógrafo é atacado por um leguinho que atinge a testa dele violentamente. Gente, eu só tô aqui pensando, doutor, qual foi a causa da morte? Ação por objeto contundente. E a gente já tem uma arma do crime? Sim, essa peça de Lego cravada na testa da vítima.
Que loucura, né? Bom, enfim, né? O fotógrafo, então, é atingido na testa e ele diz, inclusive, que a testa dele ficou roxa por vários dias. Então, assim, dá pra ver que esse poltergeist não gosta nada de paparazzi, né, gente? Só que aí, quando a história é divulgada, vem mais repórteres e fotógrafos ainda pra casa. Então, os planos do fantasma não funcionaram. Só que como estão todos esses repórteres deste jornal, o Daily Mirror, presenciando essas atividades, né? Em alguns casos, eles até estão conseguindo capturar tudo isso nas câmeras. O redator decide então contactar a Sociedade de Pesquisa Psíquica de Londres, que então pede ao investigador paranormal Maurice Grosse que ele vá investigar o caso. E no dia 5 de setembro mesmo, ou seja, um dia depois, o Maurice vai até a casa e não nota nada a princípio, mas ele pede para Peggy que ela passe a anotar num caderninho todo e qualquer incidente que ela presenciar. E a partir daquele ponto, as atividades só se intensificam ali na casa e ela realmente começa a anotar tudo. Só que nem só de anotação vive o homem. Então, ela chama o Maurice de volta para casa, porque ela está desesperada e vê que ele realmente pode ajudar a família dela. E no dia 8 de setembro, então, 3 dias depois, né, o Maurice traz 3 repórteres que já tinham vindo até a casa e testemunhado os eventos sobrenaturais. E enquanto eles estão investigando, por volta de 1h15 da manhã naquele mesmo dia, mentira, né, no dia seguinte, que é dia 9, então, eles ouvem um barulho bem alto vindo do quarto das crianças. E basicamente, as crianças estavam dormindo na cama e uma cadeira caiu. Mas, tipo, pode ter sido as crianças que jogaram a cadeira, honestamente, porque whatever. Só que não para por aí, porque durante aquela noite eles também presenciaram todos os seguintes eventos. Número 1. As crianças tinham bola de gude no quarto, né? São os anos 70, e algumas dessas bolinhas, né? Percebam que eu falei algumas, são então lançadas no ar e caem no chão. E isso sem que ninguém lance as bolas de gude, no caso, né? Só que ainda quando as bolas caem no chão também, elas não rolam. No ponto que elas caem, elas ficam. A segunda coisa que eles viram foram portas e gavetas se abrirem e fecharem violentamente, em alguns casos, sozinhas. E isso nunca é um bom sinal, né, gente? Inclusive, eu quero a distância de porta que abre sozinha, como diria o Whindersson, né? Bom, além das portas abrirem sozinhas, os sininhos que ficavam nas portas da frente e dos fundos estavam balançando sozinhos, né, sem que a porta estivesse se abrindo ou se movimentando e sem que ninguém estivesse ali balançando os sininhos, e eles faziam isso freneticamente. E por último, vários objetos pela casa inteira, como colheres, caixas de papelão e até a tampa do aquário do peixinho deles, estavam sendo levitados ou levantados e caíam logo em seguida. E tudo isso, gente, de novo, foi testemunhado pelo Maurice, que era um investigador paranormal, pelos 3 repórteres e um fotógrafo do Daily Mirror que estavam ali, pela família e pelo pai da Maggie, que estava ali dentro da casa com os Hodgson. O Maurice, que a propósito era novo nesse lance de investigação paranormal, né? Aquele inclusive era o primeiro caso dele, pediu para que um investigador e autor de livros mais experiente viesse ajudá-lo. E o nome desse investigador era Guy Playfair. E o Guy trouxe também uma jornalista da rádio BBC para que ela pudesse ajudá-los a documentar toda aquela investigação. E eles chegam ali na casa já no dia 12 de setembro. Ou seja, desde a primeira super atividade poltergástica da casa até o dia que eles trouxeram reforços para investigar, foram ali 2 semanas. O que mostra pra gente, né, que as atividades nessa casa realmente estavam exorbitantes. E essa investigação toda dura cerca de 1 ano e meio até 1979. E ao todo, o Maurice e o Guy conduziram 180 visitas investigativas e 25 lockdowns, que é quando eles passam a noite dentro da casa tentando capturar atividades paranormais. E só as fitas que eles têm da investigação incluem 180 horas de gravação. Até então, estava todo mundo achando que isso tudo era um caso clássico de assombração poltergeist. Só que a Margaret e principalmente a Janet começaram a fazer vozes estranhas, né? E ameaçar não apenas os membros da família, como também os novos visitantes da casa. E enquanto isso, vários eventos persistiram, como por exemplo, móveis se mexendo, molduras sendo arrancadas da parede por ninguém na frente do Maurice, o ferro da lareira sendo
violentamente lançado contra a parede da sala, gavetas, portas de armário e da própria casa sendo abertos e fechados sozinhos, em alguns casos violentamente, e até mesmo a Janet levitando, o que é um pouco controverso, já que muitas pessoas acreditam que ela estava pulando quando aquela foto foi tirada, mas todo mundo que estava presente na hora diz que na verdade ela estava levitando sim. Bom, e tudo isso que acontece durante esse período da investigação é testemunhado por diversas pessoas, inclusive, gente, alguns transeuntes inocentes que estavam passando pela rua ou que bateram na porta para vender algo, né? E até mesmo foi capturado como evidência em muitos casos. E como eu falei aí, isso tudo levou 1 ano e meio de investigação e tem muita coisa que aconteceu. Mas eu vou destacar algumas. E um dos relatos mais assustadores que eu achei foi de uma guarda de trânsito que estava passando perto da casa, e isso porque ela deixou a placa de pare dela ali encostada na parede, logo abaixo da janela, e ela disse que quando ela foi pegar essa placa, uns 2 ou 3 livros foram jogados contra a janela e ela levou um susto, né? Porque a casa estava completamente silenciosa. Aí ela chamou a amiga dela e elas olharam pela janela. E no que estão as duas ali, elas veem a Janet sendo horizontalmente sacudida de cima para baixo. E ela fala que aquilo tudo é muito esquisito. E na hora ela chegou a cogitar que tivesse uma cama ali embaixo da janela e que alguém tivesse segurando a menina pela perna e tacando ela na cama e puxando de volta para cima, né? E no relato dela, ela disse que não seria possível que a menina estivesse fazendo isso sozinha, porque a janela ficava numa altura mais elevada, né? Só que não tinha nem cama e nem sofá ali embaixo da janela, só uma mesinha e 2 cadeiras, e essa mesa era muito pequena para que ela tivesse deitada perfeitamente, se levantando, né, e se abaixando, né, porque era como se ela estivesse sendo jogada assim. A família permaneceu durante meses nessa condição insalubre e nesse ponto eles mal dormiam, porque, por exemplo, as crianças iam dormir em suas camas durante a noite e eram às vezes arremessadas violentamente contra a parede, e se não, a cama ficava mexendo ali e ninguém conseguia dormir. Então eles tinham que dormir no chão e até mesmo em cima das mesas e todas as vezes juntos, para que eles pudessem cochilar. E claro, né, que as crianças começaram a ver os efeitos dessa assombração na escola e passaram a tirar notas terríveis, né? Porque eles não conseguiam dormir, no caso, né? E nem, sei lá, fazer nada, né? Sem ter medo. Eles estavam tentando sobreviver. Então, obviamente, você vai tirar notas péssimas, né? Mas, enfim, tudo isso para mostrar que algo tinha que ser feito, né, gente? E, finalmente, a Peggy conseguiu juntar um dinheirinho para eles irem passar um tempo na costa ali da Inglaterra. E lá eles foram passar um tempo e eles ficaram ali 1 semana, porque era só isso que ela tinha dinheiro. Lembrando que ela é uma mãe solteira nos anos 70, né? Não tinha empregos bons para mulheres e ela tinha 4 filhos, né? Ela nem conseguia pagar o aluguel, a casa era subsidiada pelo governo. Então, assim, eles eram pobres, tá? Vamos lembrar disso. Então, enfim, eles passaram 1 semana ali na costa e durante esse tempo, né, o que quer que fosse que estivesse na casa não o seguiu, o que indicava que realmente era a casa que estava sendo assombrada. Só que quando eles voltaram, o Maurice teve a ideia de usar as batidas nas paredes para fazer perguntas de sim ou não para a entidade. 1 for no and 2 for yes. That's 2. You are well straight. Did you used to live in this house? You did. Was it more than 50 years ago? Yes. Pouco tempo depois disso, a Janet começou a tomar um sedativo para que ela pudesse dormir. E do nada, eles colocavam ela para dormir na cama, passava um tempo e ela aparecia em um lugar completamente aleatório, tipo num armário, e toda encolhida e adormecida, e não se lembrava de como ela tinha ido parar naquele lugar. E ainda sobre a Janet, lembra que eu disse que eles estavam gravando a menina falando com uma voz masculina e sinistra? Vocês podem achar, assim como eu, que talvez a Janet estivesse fingindo, até porque mais tarde eles descobriram que ela estava entortando colheres
mulheres e fingindo que era o fantasma que as entortavam, e também tinham outros aspectos da assombração que, na verdade, todo mundo descobriu que eram as duas meninas que estavam fazendo, e em muitos casos os outros filhos também estavam envolvidos. Só pra vocês saberem, eu não falei nenhum desses pra vocês, porque não é assombração, né? Eu só tô falando dos eventos que foram inexplicáveis. Mas isso tudo pra falar o quê? Né? Que o relato que eu vou contar agora faz com que este evento específico da voz dela fique um pouco difícil de se explicar. E o fenômeno da voz da Janet começou apenas em dezembro de 77, então 3 meses após aquela noite na qual eles chamaram a polícia. E a princípio a menina só estava assobiando e latindo, e assim, né, super normal, porque toda menina faz uma voz assim, fica né? Então assim, normal. Tudo na paz do Senhor. Só que isso evoluiu para uma voz humana, que logo virou a voz de um homem idoso. E a voz era muito áspera e gutural, como se fosse a voz de um homem velho e fumante, né? E, gente, vocês acham que, assim, ela só fazia essa voz e falava: "Eu vou brincar ali fora, mamãe"? Não, ok? A voz se identificou como Bill e falou para todo mundo que tinha morado ali naquela casa. E de fato, o ocupante anterior da casa era um tal de Bill Wilkins, que inclusive tinha morrido dentro da casa. E a Janet disse que não sabia disso, né? I had an hemorrhage and I fell asleep and I died in a chair in a corner downstairs. But it describes exactly how That's exactly what happened. He died in the chair, down in the living room. My mum popped out to the shop for 10 minutes. When she came back, he was dead. Mas até aí, ela pode ter se informado com o vizinho ou alguma coisa assim. E, para eliminar a possibilidade de que a Janet estivesse realmente fingindo, né, a voz, o Morris, então, tapou a boca dela com uma fita adesiva, gente, e a voz continuou a ser ouvida, só que um pouco mais abafada no caso, né? Mas ainda assim, o cara tampou a boca dela com fita crepe, não fita crepe, né, com fita adesiva de verdade, e ela continuou falando. Era tipo assim que ela tava falando, tá? E tiveram outras vezes que eles pediram para que a Janet colocasse água na boca e não engolisse, né? Desse jeito a boca estava cheia de água, e mesmo nessa situação eles ainda conseguiam se comunicar com o Wilkins. E no início de janeiro de 78, a Margaret também começou a falar com uma voz áspera, só que sem essa intensidade toda, né, da Janet, e isso não durou tanto tempo quanto a voz da Janet. E olha que coisa horrível, gente. Poucos dias antes do Natal de 77, o peixinho da família foi encontrado morto, e na manhã de Natal, o periquito da família também foi encontrado morto. E durante o ano seguinte, 78, os investigadores meio que tiraram umas férias, né, de algumas semanas, e depois voltaram. E quando eles voltaram, lembra do caderninho que o Morris pedia que a Peggy anotasse as coisas que estavam acontecendo? Então, não apenas eles descobriram que enquanto eles estavam de férias, a família havia presenciado 150 incidentes paranormais, como também que agora todos os membros da família também estavam vendo aparições por toda a casa. E até os Warren eventualmente apareceram ali, só que isso só em junho de 78, e eles ficaram ali por apenas 2 semanas com o time deles, né? E dizem que eles só sugeriram mesmo para a família que eles podiam ficar ricos vendendo a história, então é isso. Não tem muitos relatos sobre o que os Warren fizeram, o que eles viram ali na casa, né? E não se sabe direito o que aconteceu durante aquele tempo, porque este daqui foi um dos casos que os Warren realmente venderam muito a história, então não dá pra gente saber eles contando, né, o que é real e o que não é real. Mas a Janet só piorou nas semanas seguintes depois que os Warren foram embora, e a Peggy decidiu então levá-la até uma espécie de convento e deixar que a filha ficasse morando ali por algum tempo. E um mês depois, a Janet foi mandada para um instituto psiquiátrico em Londres. Quer dizer, eles estavam em Londres, né? Mas assim, na parte sul de Londres, ok? E lá, os médicos disseram que não havia nada de errado com a garota e enviaram a menina de volta para casa. Mas, 30 minutos depois de chegar em casa, ela já viu uma assombração de um menininho ali na cozinha. E já cansados de ver que nada do que eles estavam fazendo estava dando nenhum resultado, o Morris e o Guy decidiram então chamar uma médium holandesa que nem inglês falava.
E ao chegar ali, essa médium imediatamente subiu para o quarto das crianças e ninguém sabe o que ela fez ou falou ali dentro, porque foi tudo em holandês. Mas depois que essa mulher saiu dali da casa, os incidentes passaram a se acalmar e as entidades da casa passaram a meio que deixar a família ali mais de lado, né? E assim, no ano seguinte também, um padre finalmente veio para benzer a casa inteirinha, o que também contribuiu para que a poeira baixasse um pouco. Mas as atividades paranormais ali nunca cessaram por completo até que a família se mudasse dali. E isso eles só conseguiram fazer anos mais tarde, porque, de novo, como eu falei, eles eram pobres, eles não tinham dinheiro, né, gente? Mas finalmente, quando eles se mudaram, então, eles nunca mais passaram por nada parecido. E, gente, como eu falei, né, alguns desses incidentes realmente eram as próprias crianças que estavam fingindo. Só que outros incidentes foram testemunhados e capturados por vários transeuntes, né, e pessoas que podiam estar envolvidas com a família, mas em muitos casos não estavam envolvidas e nem conheciam eles, o que torna tudo mais difícil de se explicar. Mas eu queria saber de vocês. Vocês acreditam no caso da casa de Enfield? Vocês acham que o fato de as crianças terem, né, feito ali algumas brincadeiras e inventado algumas histórias de eventos paranormais realmente deve anular tudo o que aconteceu ali? Eu quero saber. Deixa aí nos comentários. E lembrem-se, se vocês tiverem algum relato sobrenatural ou de lenda urbana da sua cidade ou região que gostariam de compartilhar, envie um e-mail para espiritosdoalempodcast@gmail.com ou uma mensagem no direct do Instagram em @espiritosdoalempodcast e poderão ter sua história ou lenda contadas aqui. Muito obrigada por me acompanharem até aqui e até a semana que vem. Mas antes, lembrem-se, se forem à Inglaterra, fiquem longe de Enfield. Assim como na casa dos Merle, foram batidas nas paredes da casa e arranhando... Opa, calma. Me perdi, tá bem. E os primeiros eventos... E a família Hodgson começa então a achar que são os vizinhos, já que eles moravam numa casa... Bom, enfim, né? O fotógrafo então é atingido na testa. Tipo, nossa, tem uma faca ali. Não, eu vou pegar o Lego. Não faz sentido nenhum. Bom, enfim, né? O fotógrafo é então... Que coisa será que foi o Lego? Bom, enfim, né? O fotógrafo, então, é atingido na testa e ele diz que a testa dele... Chega, meu. Chega. Eu tenho problemas, gente. Com testas. E enquanto isso, os vários eventos persistiram, como, por exemplo, móveis se movendo, molduras sendo arrancadas da parede por ninguém na frente do Morris, o ferro da ladeira... É, porque toda ladeira tem ferro, né? Senão você cai. O ferro da ladeira... A placa dela, uns 2 ou 3 livros foram jogados contra a janela... Contra a janela...